Na natureza, somos irmãos de todos os seres e os animais têm muito a nos ensinar. A invocação de espíritos animais nos trabalhos de Umbanda rememora os saberes dos povos originários e também africanos. Mas como que funciona isso? Se a gente parar para pensar, inúmeros caboclos trazem a força dos animais em seus próprios nomes, como é o caso de seu cobra-coral, seu sucuri, os caboclos de pena, como pena branca, pena preta, pena vermelha, pena dourada, pena roxa, que invocam a força dos pássaros, das aves, os animais que voam. Tem também seu pantera negra. Enfim, a força dos animais, dos espíritos animais, é invocada o tempo todo nos trabalhos de Umbanda, embora a gente não se dê conta, a gente não perceba. Isso porque a Umbanda é uma religião que trabalha com os elementos naturais e assim a força dos animais é essencial para os trabalhos praticados nos terreiros de Umbanda. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou o Pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz, e antes de começar quero convidar você para seguir o nosso canal, acompanhar a nossa página, porque a gente sempre publica conteúdo sobre Umbanda. Se você se interessa sobre esse tema, convido para acompanhar o nosso trabalho. Então vamos lá, vamos falar sobre a força espiritual dos animais nos trabalhos de Umbanda. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que nós, seres humanos, não ocupamos o topo da cadeia evolutiva espiritual, se a gente pode dizer assim. Porque existe uma visão que entende como se existisse uma linha reta de evolução espiritual na qual o ser humano estaria no topo. Essa linha é composta pela evolução dos minerais, depois passando para os vegetais, por fim chegando nos animais, até chegar nos seres humanos, como se nós estivéssemos aqui para dominar o restante da natureza. Essa é uma visão que a gente precisa romper, a gente precisa descolonizar este olhar e olhar o mundo espiritual a partir dos saberes dos povos indígenas e povos africanos, que veem o ser humano como parte da natureza. Nós não estamos acima da natureza, nós não estamos aqui para dominar o mundo natural. Nós somos parte e assim reverenciamos as forças naturais, nós reverenciamos a natureza e os animais fazem parte da natureza. Portanto, a nossa relação com a natureza, incluindo os animais, é uma relação de cooperação, é uma relação de partilha. Nós somos parte, nós não estamos acima deles. Esse é o primeiro passo para a gente entender a importância desses seres e desses espíritos animais nos trabalhos de Umbanda. E os caboclos, eu cito o caso dos caboclos porque é quando isso se torna mais evidente, porque são espíritos dentro dos trabalhos de Umbanda que fazem a manipulação das forças da natureza, São espíritos que representam a força da natureza, estão muito integrados aos reinos sagrados, às matas, às cachoeiras, ao mar. Mas isso pode acontecer com todas as linhas. Exus trabalham com espíritos animais, pretos velhos trabalham também com espíritos animais, muitos pretos velhos trabalham com pássaros, com borboletas, até mesmo com insetos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, é preciso que a gente entenda que em seus trabalhos, as entidades espirituais, como os caboclos, como os pretos velhos, os exus, as crianças, elas podem invocar espíritos animais em seus trabalhos. Essa é uma tradição que é praticada também dentro do xamanismo dos povos originários, ou seja, das pagelanças, dos ritos de cura, em que os pajés, os curandeiros, aquilo que a gente chama de pajé, de um modo geral, eles invocam a força dos animais como elemento de cura. Eu vou citar um trecho de uma fala do xamã Yanomami, Davi Copenaua, em que ele expressa a força que os animais têm, o poder que os animais têm de cura, a invocação de espíritos animais. Ele diz assim: em todos os lugares onde vivem humanos, a floresta é assim povoada de espíritos animais. São as imagens de todos os seres que andam pelo solo, sobem pelos galhos ou possuem asas. As imagens de todas as antas, veados, onças, jaguatiricas, macacos-aranha, iguaribas, cutias, tucanos, araras, cujubins e jacamins. Quando olham para a floresta, os brancos nunca pensam nisso. Mesmo quando sobrevoam em seus aviões, não veem nada.
devem pensar que seu chão e suas montanhas, ou seja, o chão e as montanhas da floresta, estão ali à toa e que ela não passa de uma grande quantidade de árvores. Isso está no livro A Queda do Céu, do xamã Yanomami Davi Copenaua, uma grande liderança indígena do Brasil, e ele vai dizer que nós, brancos, tomados por essa visão, né, de que a natureza está aqui para nos servir, a gente não olha o encanto espiritual que existe dentro da natureza. A gente olha para uma árvore e só vê uma árvore. A gente olha para o animal e só vê um animal. A gente não vê a força espiritual que está em uma árvore, a gente não vê a força espiritual que está numa pedra, a gente não vê a força espiritual que está em um animal, né? Então os povos africanos e os povos originários, os povos indígenas, eles têm essa visão de que os seres da natureza, eles são mais do que aquilo que a gente pode ver, mais do que a matéria. Eles carregam força espiritual, aquilo que na Umbanda chamamos de axé, né? Então os animais, eles nos doam essa força, eles nos doam esses saberes, essas grandes lições de vida. Se a gente pegar, por exemplo, dentro da tradição andina, dos povos andinos, como os incas, os mundos são divididos em 3 esferas, são 3 mundos, né? Os incas entendem que o universo se divide em 3 mundos e cada um desses mundos é liderado por um animal, é simbolizado por um animal, formando assim a tríade dos animais sagrados andinos, que o primeiro deles é o condor, a águia, o grande animal que domina os céus, o mundo dos espíritos divinizados, dos espíritos ancestrais. Aqui, a águia é aquele animal que nos conecta com o grande espírito, com o grande Criador, né? É aquele que nos leva, que leva as mensagens até o Criador. O segundo mundo, que é o mundo do meio, o mundo em que habitamos, é representado pelo puma, pelo jaguar, o leão da montanha, aquele que representa a liderança, a iniciativa, a caça, o domínio sobre o mundo em que vivemos. E em terceiro lugar, o mundo subterrâneo, que é representado pela serpente, a cobra. E é interessante também a gente analisar a simbologia da cobra para os povos originários e para os povos africanos. Dentro do pensamento cristão, a cobra representa o mal, né? É a serpente que enganou Adão e Eva. Só que para o povo Fon, né, um povo africano que deu origem aqui no Brasil ao candomblé Jeje, de matriz Jeje, a gente entende, Jejmaim, né? A gente entende que a serpente, que é Dan, ela é considerada uma divindade, né? Que no candomblé de matriz Yorubá, Queto, a gente vai entender como orixá Oxumaré. Ou seja, a cobra é símbolo de transformação, a transformação que vem de dentro, afinal ela troca a sua pele. Para os povos originários, os povos indígenas, a cobra é também símbolo de cura, é símbolo de transformação, né? Então, não é vista como um elemento negativo, como aquela que vai fazer o mal. Não por acaso, como eu disse lá no início, os caboclos trazem a força da cobra em seu próprio nome, né? Não é por acaso que nós temos um caboclo que se chama cobra coral, sendo que a cobra coral é uma das cobras mais venenosas. Mas o veneno é também entendido como um elemento de cura. Afinal, o antídoto nasce a partir do veneno, né? Então não é por acaso que esse caboclo se chama cobra coral, não é por acaso que esse caboclo se chama sucuri, jiboia, pantera negra, é porque ele invoca a força dos animais. Durante os trabalhos, durante as giras, muitas das vezes os caboclos eles dão longos assobios, eles fazem sons, eles fazem brado, e ao fazerem esses sons, eles estão invocando esses espíritos animais que vão auxiliar no trabalho. Dentro da nossa casa, e eu posso falar a partir da Umbanda que nós praticamos no terreiro Aldeia de Luz, já presenciei a invocação de inúmeros espíritos animais. Por exemplo, já presenciei a invocação de corujas, né, que são invocadas, no caso específico, por uma cabocla chamada Pena Roxa,
uma cabocla de Oxóssi, mas que traz a força de Nanã. E aí a coruja, em diferentes culturas, é símbolo de sabedoria, mas é também um animal da noite, um animal que espreita, um animal que dialoga muito com o nosso interior, com as nossas sombras. Então, olha a importância da coruja para trabalhar aquilo que está oculto em nosso ser. Já havia invocação de animais, de insetos, né? No livro do Schopenhauer, né, em que ele traz o relato, a importância dos espíritos animais, que são considerados ancestrais dos seres humanos, ele fala, por exemplo, do uso que os xamãs fazem de abelhas, de marimbondos, de diferentes insetos que retiram a negatividade, retiram doenças durante um trabalho de cura. Então eu acredito que os caboclos também se utilizam desses espíritos, né, dessas forças, invocando animais dos mais diversos, né? Não somente animais que a gente considera bonitos, né, como a onça, como a águia, mas também animais que para o nosso olhar são peçonhentos, né, como é o caso da cobra, do escorpião, né, ou de outros animais venenosos ou peçonhentos, mas que podem ser utilizados por esses guias para retirar negatividade, para levar a transformação, para despertar uma consciência espiritual, ou seja, o mundo espiritual é muito vasto, né? Nessa linha de pensamento, a gente entende que os animais têm muito a nos ensinar. E na simbologia dos terreiros de Umbanda, cada um dos orixás é representado por um conjunto de animais, ou seja, os animais trazem também a essência, o axé de cada um dos orixás. Se a gente pegar de Exu a Oxalá, nós vamos identificar alguns animais que representam a força desses orixás. Os animais que voam, por exemplo, os pássaros, as aves, estão muito ligados ao elemento ar. Eles atuam na expansão da nossa consciência, da nossa essência espiritual e são também mensageiros, levam as mensagens até o grande espírito, né? Os animais que voam, as águias, os gaviões, os pássaros de modo geral têm muito esse papel de mensageiro. O colibri, o beija-flor, né, que é manhoim, é um dos símbolos de Nhanderu para o povo guarani, é um dos símbolos do nosso Pai, do nosso Criador. Então são inúmeras as simbologias, as histórias que narram a força dos animais. Tem um ponto de caboclo, né, que deixa isso muito claro. Aliás, não é um apenas, vários pontos, né, invocam a força da cobra, né, como eu já disse, que é um animal sagrado para nós da Umbanda. Tem um ponto que diz assim, né, seus 7 flechas, quando vem das matas, ele traz na cinta uma cobra coral. Seus 7 flechas, quando vem das matas, ele traz na cinta uma cobra coral. É uma cobra coral, mas é uma cobra coral. Olha, o caboclo traz a cobra amarrada na sua cintura, né? Tem um outro ponto que diz assim, a coral é sua cinta, a jiboia é sua laça, que sua, e caboclo mora na mata. Olha como a força do animal está presente até mesmo nas cantigas de Umbanda. E o boi do boiadeiro, né? Os galos invocados nos pontos de Exu Tranca-Rua, né? Quando o galo canta, as almas se levantam e o mar ecoa. O pobre do lavrador diz amém e seu Tranca-Rua diz aleluia. E por aí vai, né? A gente vai encontrar inúmeras referências a animais nas cantigas de Umbanda, nas histórias de terreiro, porque é exatamente isso. O axé animal é essencial para os trabalhos de Umbanda. Esse é apenas uma primeira reflexão sobre esse tema, né? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, deixo aqui a indicação do livro Terreiro de Caboclo, a Raiz Indígena na Umbanda, que foi escrito por mim, sob a orientação do Caboclo 7 Flechas. E a mensagem principal é essa, que nós devemos entender que os animais têm muito a nos ensinar, mas para isso a gente tem que ter um olhar de cooperação e de integração com a natureza. Axé, Saravá, Aguidjevete.